Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou estar gravando aqui com a Carol. Nós estamos aqui no Templo de São Paulo aqui, tá bom? Nós estamos gravando hoje aqui. E a escritura designada de hoje que nós vamos compartilhar, vou pedir para a Carol ler, é Mateus 27, versículo 50 e o versículo 51. Aqui é quando Jesus Cristo está na cruz, né? E ele diz as suas últimas palavras ali. Tá bom? E a gente vai focar em algo que aconteceu aqui. Carol? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Muito bem. Então, essa escritura fala que quando Jesus, ele rendeu o espírito, ou seja, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Já tinha ali 3 horas de tremenda escuridão que estava havendo, e nessa hora que ele entregou o Espírito, o véu do templo rasgou, tá bom? O que é esse véu? O que simboliza esse véu? Qual é o significado do véu, né? O véu, ele separava duas partes entre o templo, tá bom? O templo, ele era composto de 3 partes: o átrio, né, também conhecido como o átrio dos gentios, que era o pátio, né? Aqui, se fosse na época de Cristo, por exemplo, o terreno do templo aqui todinho seria o átrio, tá bom? Do templo, né? Dentro do templo existia um lugar, o santuário, onde se colocava ali o pão da preposição, que eram 12, representando as 12 tribos de Israel, e também tinha do outro lado o candelabro, e ali que se queimava incenso diariamente, né? Subindo ali o incenso a Deus, representando as orações e pedidos que eram feitos ao Senhor, tá bom? Então nesse lugar entrava-se, porém tinha um lugar que é chamado Santo dos Santos, e tinha um véu que cobria esse local, tá bom? Impedindo o acesso das pessoas até aquele local. E na verdade só entrava nesse local uma vez por ano, tá bom? Quando o sumo sacerdote entrava para fazer um sacrifício ali e aspergir sangue, né, na tampa do propiciatório ali, tá bom? A gente vai conferir aqui em Hebreus, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aí a gente volta a falar um pouquinho sobre o véu aqui. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entraram os sacerdotes no primeiro tabernáculo, para cumprir os serviços sagrados, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Perfeito, né? Então falava que ele entrava ali uma vez por ano. Esse dia é o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, né? O dia da expiação ali. E não sem sangue, ou seja, ele tinha que oferecer um sacrifício para se entrar nesse local, que é o Santo dos Santos. Esse local, o Santo dos Santos, ele representava ali a presença de Deus, é estar na presença de Deus, tá bom? Então tinha um véu que impedia, mas uma vez por ano ele entrava lá e fazia o sacrifício, tá bom? E no templo antigo tinha essas divisões, que é um caminho, né? O templo, ele é uma demonstração de um caminho para nós voltarmos à presença de Deus. É o caminho do convênio, na verdade. Então tinha o átrio, né, que era a parte externa, de fora ali do templo, né, que era representada como o reino celestial, né, o reino de menor glória, o reino celestial. Depois tinha dentro do templo, que era o lugar santo, né, o santuário, que é representado ali pelo reino terrestrial. E depois o Santo dos Santos, que é então o reino celestial, tá bom? Então, para ter acesso ao reino celestial, tinha esse véu que impedia. E aí nós lemos a escritura de Mateus aqui, que Jesus Cristo, ele rompeu com esse véu com a morte dele. Nós vamos ler novamente aqui só para compartilhar rapidamente. Mateus 27, o versículo 50, né? 50 e 51 aqui, ó. Leu 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso. Então, hoje em dia também nos templos modernos tem um véu que para passar para o reino celestial, a sala celestial,
precisa se passar por esse véu também, tá bom? E na época de Jesus Cristo, conforme falou, uma vez por ano só se entrava somente o sumo sacerdote oferecendo sacrifício. Mas Cristo, ele rasgou esse véu. A gente observou aqui na Escritura que com a morte de Cristo esse véu foi rasgado. Repare que foi dito que foi rasgado de alto a baixo, ou seja, foi intervenção divina, ou seja, somente por meio de Deus é que o véu foi rasgado, ou seja, graças à expiação de Jesus Cristo, ao grande sacrifício dele, é que nós podemos hoje entrar na sala celestial. O caminho para voltar à presença de Deus está aberto por conta da expiação de Jesus Cristo. É isso que significa o véu ser rasgado, tá bom? Que Cristo rasgou esse véu para que nós tivéssemos acesso ao reino celestial e habitar com Deus e Jesus Cristo. Aproveitando que eu estou aqui no templo com a Carol, queria compartilhar aqui, perguntar para a Carol se ela tem alguma experiência do primeiro contato dela com o templo. Gostaria de compartilhar alguma experiência? Bom, eu vou... Oi pessoal, a gente tava gravando, deu um problema que o celular esquentou e acabou cortando o vídeo, então a gente vai continuar aqui do carro mesmo. Só pra finalizar, eu queria deixar o meu testemunho sobre o templo. Falar que a primeira vez que eu entrei no templo foi numa atividade da primária e que foi muito especial pra mim. A gente fez um piquenique aqui no templo, só no jardim, né, como meu pai falou, etapas do templo, e a primeira na primária entrei no jardim. E foi muito especial, só de entrar no jardim, parecia que eu já tava em outro lugar, fora assim, sabe? Totalmente diferente de quando a gente tá na rua ou em outro lugar, já sentia o quanto que era sagrado. Depois, eu fui crescendo, aí nas moças, quando eu entrei na URM, tive a oportunidade de entrar no templo para ir no batistério e também entender mais sobre os convênios e quanto é sagrado lá dentro do templo. Se eu já tinha gostado da experiência no jardim, lá dentro, então, como a gente sente o espírito quando a gente está fazendo as ordenanças é incrível. E recentemente, nesses últimos domingos e dias, eu estava fazendo a aula de preparação para o templo, que logo eu vou fazer 18 anos, então eu estava fazendo as aulas de preparação para o templo. E foi muito especial, muito mesmo. A gente falou bastante coisa e uma dessas coisas que liga muito com as escrituras de hoje é sobre a gente se preparar, né? O templo realmente ele tem essas etapas e a gente precisa ter uma preparação, guardar convênios, guardar certos mandamentos. Mas quando a gente está aqui no templo, igual hoje que a gente veio, não entramos, mas a gente só veio aqui, eu olho assim ao redor e só de você estar aqui você vê o quanto vale a pena. Vale a pena você guardar esses convênios, você fazer esses compromissos. São coisas que valem a pena. Vale a pena você fazer parte de tudo isso. E Cristo, se uma das coisas que ele falou, né, antes dele fazer a expiação por nós, foi o templo, é porque é uma coisa muito importante. Aqui é onde a gente está fazendo a preparação para a segunda vinda dele. Então isso é muito especial. E quando a gente faz parte disso, a gente sente espírito, é algo especial. Então, quando a gente faz parte disso, a gente se sente muito feliz. Eu tenho esse testemunho de que o espírito vai acompanhando a gente quando a gente tá fazendo parte dessa obra. E é esse testemunho que eu quero deixar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Né? Eu finalizo o vídeo compartilhando, né, que eu estou muito feliz com as construções dos templos. Está acontecendo cada vez mais e mais construção de templo, deixando o acesso mais próximo das casas das pessoas, dos países. Olha quantos templos nós temos só no Brasil, né? Então isso é magnífico. E o mais magnífico de tudo isso é a escritura que nós lemos, que Jesus Cristo, ele rasgou o véu, permitindo o nosso acesso ao reino celestial, a volta à presença de Deus. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Até amanhã.